Rodolfo Bussig. Salomão vê o coração do homem como enganoso e a obra de Deus como misteriosa. O Salomão escreveu muito sobre isto, que o coração é enganoso. Não usou essas palavras, essas foram usadas por Deus através do profeta Jeremias no capítulo 17, versículo 9. O coração do homem é enganoso. Mas o Salomão disse isso de várias outras maneiras. Ele reconhecia o erro inerente à natureza humana. E ele então disse algumas coisas interessantes. Como homem, o ponto de vista masculino, ele diz: eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. Uma coisa mais amarga do que a morte. Isso está em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 26. E o que é mais amargo do que a morte? É a mulher, cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dessa mulher, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. É claro que o ponto de vista é do lado do homem, mas a mesma coisa existe pelo lado da mulher. Existem homens que se colocam numa posição de conquistadores, é o Dom Juan, é o galã, é o conquistador, que do papo dele mulher nenhuma escapa, que ele se aproxima das mulheres, ele ganha, conquista as mulheres. Quando eu era novo, eu ouvia histórias assim, ficava um pouco encantado com isso, né? Mas eu estava muito longe dessa capacidade, não conseguia conquistar as meninas e às vezes isso me deixava um pouco frustrado. O Salomão provavelmente se gabava disso, de que ele passava lábia nas mulheres e conquistava as mulheres. Então esse é o ponto de vista masculino. O homem que é o bom, que é aquele que conquista muitas mulheres. Bom, do lado feminino, evidentemente é a mesma coisa. Há mulheres que se gabam de conquistar qualquer homem, e chega e joga aquela graça, aquela coisa toda, a sensualidade para cima do homem, ginga com o corpo, joga os cabelos e mostra os decotes, as curvas do corpo, acaba ela deixando o homem doido e ela acaba conquistando. Pode até não querer papo com ele, mas ela acaba conquistando aquele homem. Hoje a gente sabe, pela experiência cristã, que grande parte disto é motivado por demônios. Existe o demônio aí chamado pombagira. A gente não deve se fixar nos nomes, porque Satanás é mentiroso, ele não faz questão de nome. O mesmo demônio se chama de vários nomes conforme a ocasião. Ele se fantasia do que for mais conveniente na hora. Então a gente não deve nem se fixar nesses nomes. Mas no nosso meio, o demônio da pombagira é o demônio da sensualidade, entrando numa pessoa, aquela força tremenda, quase sobrenatural, que atrai a pessoa. O pior é que hoje esses demônios da sensualidade atraem homem com homem, mulher com mulher, e é bagunça. O diabo quer bagunçar tudo e as pessoas não percebem. Um homem começa a ficar apaixonado por uma mulher e ele já não consegue pensar direito, nem trabalhar direito. Tudo que ele faz é visando chegar perto daquela mulher porque ele está apaixonado por ela. É uma Dalila. A Dalila foi exatamente isto para com o Sansão. Ela derrubou o Sansão. Claro que por trás dela estava um demônio, digamos, uma pombagira. E por outro lado, também um homem que quer ser o conquistador, ele destrói casamentos e tomando mulheres já casadas. A Bíblia
alerta para esse tipo de gente no meio evangélico. Existem líderes, pastores, principalmente nessas igrejas neopentecostais, onde o pastor é o dono da igreja, ele faz o que acontece, inclusive ele se sente no direito de conquistar as irmãzinhas. E o apóstolo Paulo faz referência a isto quando escreve para Timóteo: Timóteo, tome cuidado com esse tipo de gente. Eles são obreiros fraudulentos que penetram nas casas das irmãzinhas carregadas de problemas. Essas irmãs carregadas de problemas, eles vão visitar essas irmãs sozinhos nas casas delas, e elas, muito fragilizadas, acabam recebendo o homem de Deus e ele ali se aproveita daquela mulher. Isto é um escândalo para o evangelho, destrói a possibilidade de aquela mulher crer verdadeiramente no Senhor. Ela fica escandalizada com a atitude daquele homem que se diz um obreiro, um pastor. Quantas vezes isso tem acontecido? O cumprimento daquela palavra do apóstolo Paulo exortando Timóteo a tomar cuidado e alertar o povo quanto a isto. O Salomão continua dizendo, então, uma coisa mais amarga do que a morte é uma mulher desse tipo que faz um estrago. Ela joga aquela sensualidade em cima dos homens, ela acaba atraindo homens, destruindo famílias, ela faz um estrago, uma mulher maliciosa, uma Dalila que se lança para cima dos homens, acaba destruindo lares e criando infidelidade em muitos homens. Mas o Salomão diz, pois é, o coração do homem é assim inclinado para o mal, mas entre 1000 homens eu estou procurando esse juízo. Eu examinei, analisei, entre 1000 homens eu achei um como eu esperava. Porque a maioria tem um coração corrompido. E para a gente procurar um homem correto, idôneo, não é muito fácil. Infelizmente, isso até no meio evangélico hoje está assim também. Você procurar um crente fiel, sincero, que ama a Deus de todo o coração, que não se deixa levar pelas influências humanas, está difícil. O apóstolo Paulo já denunciou isso também. Ele disse, olha, eu tenho um monte de discípulos e assessores, mas nenhum como o Timóteo. O Timóteo é aquele que é firme, fiel, coloca as coisas de Deus em primeiro lugar. Os outros procuram o que é seu, o seu interesse. O Salomão já verificava isso. O ser humano é volúvel, procura os seus interesses. Aquele que é fiel acima de tudo é muito raro. Agora ele diz, entre 1000 mulheres eu não achei nenhuma. Ou seja, ele diz que o coração das mulheres também é enganoso. Depois ele diz o seguinte, mas não é por causa disso, dessas coisas, que as coisas vão acontecer. Há momentos em que uma pessoa tem domínio sobre outra, há momentos em que uma pessoa está vencendo, na outra vez está perdendo. Tudo isso eu observei quando me apliquei a estudar todas as coisas que acontecem debaixo do sol. Ele diz isso no capítulo 8. Há tempo em que o homem tem domínio sobre outro homem e ficou por aí. Ele via a obra de Deus como misteriosa. Se uma pessoa vai ser boa no meio de uma família ruim, se uma pessoa vai ser ruim no meio de uma família boa, se no meio de tanta gente uma pessoa for boa e fizer um feito notável, isso é porque por alguma razão Deus escolheu essa pessoa para isso e pronto. O Salomão não sabia muito bem ensinar as pessoas no caminho da verdade, ele não conseguia entender a obra de Deus. Para ele a obra de Deus era muito misteriosa. Ele sabia que havia pessoas boas e más, que a gente não consegue prever, mas que em alguns momentos pessoas agem bem, em alguns momentos elas agem mal, e para ele tudo isso era misterioso, dependia do acaso e que Deus dirigia, mas ele também não tinha muita intimidade com Deus e não entendia isto. A realidade para nós hoje é bem clara, todos são pecadores, não há ninguém que preste. Mas quando Deus opera mediante a pregação do Evangelho, algumas pessoas se convertem. Quem se converte vai seguir um caminho de santidade
e então se espera fruto de uma pessoa assim. Uma árvore que dá bom fruto, ela vai continuar dando bom fruto. As obras da carne são naturais na carne, mas quem anda no Espírito vai produzir o fruto do Espírito. Deus não se engana nem engana ninguém. Quem é enganado é quem quer ser enganado. O crente que procura igreja, sai procurando igreja, vai ser enganado com toda certeza. Mas quem procura Deus com coração sincero, não vai ser enganado não. Meu irmão, as coisas de Deus não são confusas